Vivemos num mundo que valoriza a pressa mais do que a profundidade, onde o ser perdeu espaço para o parecer, onde quem fala mais alto é confundido com quem tem razão, e onde ser esperto virou sinônimo de ser bem-sucedido. Ser esperto hoje é uma virtude moderna. É saber o caminho mais curto, mesmo que ele passe por cima de alguém. É saber o que dizer para agradar, mesmo que o coração discorde. É saber ganhar, mesmo que o preço seja perder a paz. Vivemos cercados de espertos. Gente que sabe vender, mas não sabe ouvir. Gente que sabe argumentar, mas não sabe refletir. Gente que sabe manipular, mas não sabe compreender. E o pior, gente que acredita que isso é inteligência. Mas a esperteza é só a versão disfarçada do medo. O medo de ser deixado para trás, o medo de ser enganado, o medo de parecer fraco. Por isso o esperto vive em guerra, não com o mundo, mas consigo mesmo. Ele está sempre em alerta, sempre calculando, sempre reagindo. E por dentro cansado. Porque o homem esperto precisa vencer todo dia para se sentir alguém. Mas o homem sábio precisa apenas permanecer em paz. A esperteza é o impulso de quem não quer perder tempo. Mas o que o esperto esquece é que a pressa rouba a profundidade. E quem vive correndo atrás do resultado nunca encontra o propósito. A esperteza cria atalhos, mas destrói o caminho. Ela te ensina a vencer sem aprender, a parecer sem ser, a conquistar sem merecer. E no fim, te deixa com aquilo que parece vitória, mas não preenche. O mundo de hoje é um espelho perfeito dessa ilusão. As pessoas mostram sucesso, mas escondem o vazio. Sorrisos falsos, corpos perfeitos, frases prontas de autoajuda. Todo mundo quer parecer forte, feliz, independente, mas por dentro falta calma, falta propósito, falta silêncio. O esperto acha que precisa ser admirado. O sábio entende que precisa ser verdadeiro. O esperto quer estar certo. O sábio quer compreender. O esperto quer ganhar discussões. O sábio quer ganhar clareza. A esperteza é como fogo. Brilha, aquece e destrói. A sabedoria é como a brasa, silenciosa, constante, profunda. O esperto acende rápido, mas apaga fácil. O sábio demora para acender, mas quando acende, nunca se apaga. Olhe à sua volta. As pessoas estão exaustas tentando parecer inteligentes, competindo por quem sabe mais, quem vence mais, quem tem mais. Mas ninguém percebe que quanto mais correm, mais vazios ficam. O estoico antigo já sabia disso. Ele olhava o mundo e dizia: tudo que é desnecessário é inimigo da alma. O esperto vive de excessos, de fala, de desejo, de vaidade. O sábio vive de essencial, de foco, de propósito, de verdade. A esperteza é imediatista. Ela precisa de resultado agora. Mas a vida não recompensa o rápido, recompensa o constante. O rio não corta a pedra porque é forte, corta porque nunca desiste. E é aí que o esperto se perde, porque ele troca constância por velocidade, profundidade por aparência e sabedoria por performance. O esperto quer convencer os outros. O sábio quer convencer a si mesmo. O esperto fala, o sábio observa. O esperto reage, o sábio reflete. Ser esperto é saber o que fazer. Ser sábio é saber o que não fazer. A diferença é sutil e muda tudo. O esperto acha que sabedoria é fraqueza, que paciência é lentidão, que humildade é submissão. Mas o sábio entende que a maior força está em controlar o próprio impulso. E é por isso que o sábio vence, mesmo quando parece perder. O esperto corre atrás do mundo. O sábio caminha dentro dele. O esperto quer dominar tudo. O sábio só quer se dominar.
E quando ele faz isso, o resto do mundo perde o poder de perturbá-lo. O esperto quer parecer invencível, mas o sábio já entendeu que invencível é quem não precisa vencer. A esperteza constrói máscaras, a sabedoria constrói raízes. E quando a tempestade vem, só quem tem raízes fica de pé. O preço da esperteza. Ser esperto tem um custo, e é alto, porque todo truque cobra juros, toda máscara pesa com o tempo, e toda mentira, por menor que seja, exige energia para ser mantida. A esperteza parece leve no começo. É o prazer de levar vantagem, de sair por cima, de parecer mais inteligente que os outros. Mas quanto mais o esperto vence, mais ele precisa vencer de novo. E quanto mais precisa vencer, mais medo sente de perder. O preço da esperteza é viver em alerta constante. O esperto não relaxa. Ele observa tudo, calcula tudo, desconfia de todos. Vive preparado para ser traído, para ser enganado, para ser ultrapassado. E nessa paranoia silenciosa, ele envelhece antes do tempo. A esperteza cria uma prisão invisível. O homem se torna refém da própria imagem. Precisa parecer sempre no controle, sempre seguro, sempre acima. Mas por dentro, o que ele sente é cansaço. Um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Porque o esperto nunca descansa, nem quando vence, principalmente quando vence. Porque ele sabe que a vitória não veio da verdade, veio do truque, do disfarce, do teatro. E o teatro precisa de aplausos para continuar existindo. Sem plateia, o esperto desmorona. A sabedoria, ao contrário, se fortalece no silêncio. O esperto precisa de público. O sábio precisa de propósito. O esperto precisa provar. O sábio precisa compreender. O esperto vive em um jogo infinito de aparência. Ele mede o próprio valor pelo reflexo nos olhos dos outros. Mas o reflexo é volátil. Hoje te admiram, amanhã te esquecem. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. E o homem esperto vive refém desse pêndulo emocional. O mundo o ensinou a ser esperto, mas nunca o ensinou a ser inteiro. Ele sabe lidar com negócios, com pessoas, com oportunidades, mas não sabe lidar com ele mesmo. E é por isso que, mesmo cercado de vitórias, ele sente um vazio que não entende. A esperteza gera resultado, mas não gera sentido. Ela dá sucesso, mas não dá significado. E um dia, o homem que passou a vida ganhando descobre que não sabe por quê. O esperto acostuma-se a jogar com os outros, mas o jogo que ele perde é o interno. Ele vence discussões, mas perde a paz. Vence contratos, mas perde o sono. Vence disputas, mas perde o respeito, o próprio respeito. A esperteza promete liberdade, mas entrega escravidão. Porque quem vive de aparências precisa estar sempre encenando. Quem vive de manipulação precisa estar sempre vigiando. Quem vive de mentira precisa estar sempre com medo da verdade. E o medo constante é a prisão mais sutil que existe. O esperto acha que domina os outros, mas é dominado pelo medo de ser descoberto. Ele não confia em ninguém e, no fundo, nem em si mesmo. A esperteza gera ruído. O sábio busca silêncio. O esperto fala para convencer. O sábio fala para servir. O esperto quer ser admirado. O sábio quer ser compreendido. O esperto acredita que inteligência é saber enganar. O sábio entende que inteligência é saber entender. Porque quem entende de verdade não precisa enganar ninguém. O esperto é movido pelo ego. O sábio é guiado pela consciência. E o ego é insaciável. Nunca é o bastante.
Hoje quer aplauso, amanhã quer domínio, depois quer salvação. Mas nada satisfaz quem ainda não aprendeu a se bastar. O esperto vive para impressionar, o sábio vive para evoluir. E é por isso que o esperto morre exausto e o sábio morre em paz. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E o homem esperto é assim: corre sem destino, vence sem direção, fala sem convicção. Ele confunde movimento com progresso, barulho com importância, atenção com amor. E o mundo o aplaude, sem perceber que aplaude a própria ilusão. Porque a sociedade moderna é um grande palco de espertezas, influenciadores que vendem felicidade que não vivem, líderes que falam de ética enquanto enganam, pessoas que sorriem na foto e choram no espelho. Tudo isso tem um custo, e o custo é a alma. O esperto paga caro por cada vitória, porque cada uma delas rouba um pouco da sua verdade. E quando a vida cobra a conta, não há truque que resolva. A esperteza vence o dia, a sabedoria vence a vida. E a diferença está em quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. O caminho do sábio. Depois que a esperteza mostra seu preço, vem o silêncio. Aquele instante em que o homem cansado de correr percebe que não há mais para onde fugir. Ele olha ao redor e vê o quanto lutou por coisas que agora não significam nada. Vê o quanto mentiu para si mesmo, tentando parecer forte, inteligente, vencedor. E é nesse momento que nasce o primeiro passo da sabedoria, a consciência. A sabedoria começa quando a ilusão termina, quando o homem para de reagir e começa a refletir, quando deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. O sábio não é alguém que sabe tudo, é alguém que finalmente entendeu o que realmente importa. O sábio não precisa vencer o mundo, precisa apenas vencer o próprio ego. Porque o ego é o inimigo silencioso. É ele que exige ser notado, que precisa estar certo, que quer ter razão o tempo todo. Mas o sábio aprendeu que ter razão é inútil quando se perde a paz. O sábio não quer ter a última palavra, quer ter a última calma. Ele não se apressa, não precisa provar nada. Enquanto o esperto reage ao mundo, o sábio responde à consciência. Os antigos estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. E essa simples frase separa os fortes dos frágeis, os serinos dos aflitos. O esperto tenta controlar o que está fora, as pessoas, as situações, as opiniões. O sábio controla o que está dentro, seus pensamentos, suas atitudes, seu julgamento. O esperto busca poder sobre os outros. O sábio busca poder sobre si. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha um império inteiro para governar, mas sabia que o verdadeiro trono era o da mente. A tua mente será igual aos teus pensamentos habituais, escrevia ele. A alma se tinge da cor das tuas ideias. Por isso o sábio cuida do que pensa com a mesma atenção que um rei cuida do seu exército. A sabedoria é o contrário da pressa. É o exercício da paciência. Não a paciência de quem espera aos outros, mas de quem espera a si mesmo. O sábio entende que o tempo é aliado da verdade e que toda a colheita vem no ritmo da natureza, não da ansiedade. Ser sábio não é ser frio, é ser firme,
Não é ser passivo, é ser consciente. O sábio sente tudo, mas não é escravo de nada. Ele pode ficar com raiva, mas não age pela raiva. Pode ter medo, mas não vive pelo medo. Pode sofrer, mas não se entrega ao sofrimento. Ele aprendeu a distinguir o que depende dele e o que não depende dele. E por isso, vive leve, porque o que depende dele, ele faz. E o que não depende, ele entrega. Essa é a liberdade estoica. Não é fazer o que quiser, é não ser escravo de nada. Nem da opinião, nem do passado, nem da emoção. É ter a mente firme como uma montanha, mesmo quando o vento do mundo tenta arrancá-la do chão. Sêneca dizia: a maior prova de sabedoria é a serenidade constante. Não é sobre nunca cair, é sobre nunca se perder. O sábio cai, levanta e segue o mesmo. Não muda porque o mundo muda. Permanece centrado, firme, inteiro. O esperto vive para o instante. O sábio vive para a eternidade. O esperto corre atrás do prazer. O sábio encontra alegria na virtude. O esperto busca a aprovação dos outros. O sábio busca a aprovação da própria consciência. O caminho do sábio é solitário, mas nunca vazio, porque o silêncio é sua companhia e a verdade é seu alimento. Enquanto o mundo fala, ele observa. Enquanto o mundo disputa, ele constrói. Enquanto o mundo se exibe, ele se aprimora. A sabedoria não é um talento, é uma escolha. Escolha diária, constante, difícil. É calar quando o orgulho quer responder. É esperar quando o impulso quer agir. É perdoar quando o ego quer punir. É agir com calma quando tudo grita pressa. O sábio entende que o controle do mundo é ilusão, mas o controle de si é poder. E é por isso que ele anda leve, fala pouco e dorme em paz. O sábio não busca ser admirado, busca ser coerente. Porque a admiração vem e vai, mas a coerência permanece. E quando o corpo parte, ela fica como legado. A sabedoria é o oposto da esperteza, porque o esperto precisa vencer. O sábio precisa apenas entender. E quem entende, já venceu. A transformação. A sabedoria não nasce de livros. Ela nasce do colapso. Do dia em que o homem, cansado de se enganar, percebe que a esperteza não preenche. Do instante em que a alma grita e o barulho de fora já não consegue abafar o som de dentro. A transformação começa quando o silêncio chega. Quando a vida te obriga a parar, olhar para si e admitir: eu sei vencer, mas não sei viver. É aí que o esperto morre e o sábio começa a nascer. A transformação não é rápida. Ela é lenta, desconfortável, quase dolorosa, porque exige o que o esperto mais teme: encarar a própria verdade. O sábio nasce da honestidade, da coragem de olhar para o espelho e reconhecer o que precisa ser deixado para trás. O esperto vive de máscaras, mas o homem que quer ser sábio precisa tirá-las uma a uma, mesmo que isso doa, mesmo que ninguém entenda. Porque a verdade liberta, mas antes destrói. Destrói a ilusão, o orgulho, a imagem criada. E quando tudo desaba, o que sobra é o que sempre foi real. Esse é o início da sabedoria: reconstruir a casa sobre o alicerce da verdade. O primeiro passo é parar de reagir. O sábio observa antes de agir.
Ele aprende a respirar entre o estímulo e a resposta, a entender o que sente antes de decidir o que faz. E nesse espaço entre o impulso e a escolha é onde mora o poder que o esperto nunca encontra. O segundo passo é aceitar o que não depende de ti. Epiteto dizia: não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o que acontece. A mente do sábio é um campo cultivado. Ele não permite que qualquer pensamento crie raízes ali. Ele filtra, questiona, transforma. Porque sabe que a mente é o berço da realidade, e o que você cultiva nela floresce na vida. O terceiro passo é agir com virtude, não por recompensa, mas por convicção. O sábio não age bem porque os outros veem. Age bem porque a própria alma o observa, e o julgamento da alma é o único que importa. Ser sábio é viver como quem está sendo observado pelo que há de mais puro em si. Não há disfarce, não há auto-engano, há apenas coerência entre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. O quarto passo é aprender a perder. Sim, perder, porque o sábio entende que às vezes é preciso abrir mão de estar certo para permanecer em paz. É preciso perder o argumento para salvar a harmonia. É preciso perder o orgulho para manter o amor. E isso não é fraqueza, é domínio. O esperto foge da dor. O sábio a usa como professora. Ele sabe que o sofrimento lapida o caráter e revela o que estava escondido. A dor é o fogo que transforma ferro em espada. E a alma sábia aceita o fogo porque confia no ferreiro. O quinto passo é viver com presença. O sábio não se perde no passado, nem se prende ao futuro. Ele está inteiro no agora, porque o agora é o único território onde a vida realmente acontece. E quem aprende a habitar o presente descobre a paz. Marco Aurélio dizia: a vida de cada homem é o que os seus pensamentos fazem dela. E é isso que define o sábio. Ele escolhe o que pensa, e por isso escolhe o que sente, e por isso escolhe como vive. A transformação é o processo de voltar para casa, a casa da alma. É perceber que o verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em se dominar quando o mundo te provoca. É entender que a vitória não está em não cair, mas sim em levantar sem perder a essência. O esperto foge de opinião. O sábio muda de vida conforme o propósito. E o propósito é claro: viver de acordo com a razão e a virtude. Nada mais. Essa é a grande virada. Parar de correr atrás de aplausos e começar a correr atrás da própria paz. Porque quem conquista o mundo perde o sono, mas quem conquista a si mesmo dorme tranquilo. A transformação não é uma promessa de sucesso, é uma promessa de liberdade. E quem aprende a viver em paz com o que não pode controlar, se torna invencível. A vitória silenciosa. A sabedoria não faz barulho. Ela não chega de repente, nem pede aplausos. Ela vem devagar, como a luz do amanhecer, discreta, mas impossível de conter. E quando chega, transforma tudo o que toca. O homem sábio não precisa dizer que mudou. A presença dele muda o ambiente. Ele fala menos, ouve mais, julga pouco e compreende muito. Não porque seja fraco, mas porque aprendeu o poder do silêncio. O sábio entende que não é preciso reagir a tudo. Nem toda provocação merece resposta, nem toda injustiça precisa de vingança, nem toda ofensa merece atenção.
O esperto quer ter razão, o sábio quer ter paz. E quando o sábio escolhe a paz, o mundo o chama de bobo, mas ele sorri, porque sabe que o rótulo do mundo é o reflexo da ignorância. O esperto vence discussões, o sábio vence a si mesmo. O esperto quer ser admirado, o sábio quer ser livre. O sábio entende que o verdadeiro poder é silencioso. Não precisa provar nada, não precisa mostrar nada, não precisa disputar com ninguém. Porque o homem que domina a si mesmo já venceu todas as guerras que importam. A vitória do sábio é invisível. Não vem com troféus, mas com tranquilidade. Não enche o bolso, mas enche o peito de serenidade. É a vitória de quem aprendeu a não reagir ao caos, mas a caminhar dentro dele com equilíbrio. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o ofensor. Essa é a essência da vitória silenciosa. O sábio não se rebaixa ao nível do tolo, não se contamina com o ódio, não permite que o mal dos outros o faça perder a própria bondade. O esperto se irrita, o sábio compreende. O esperto busca controle, o sábio aceita o fluxo. O esperto tenta mudar o mundo, o sábio muda a si mesmo. E nessa mudança, ele muda tudo o que o cerca. O sábio não busca ser lembrado, porque quem vive de verdade não precisa de memória. Deixa legado no presente, nas atitudes, nos gestos simples. Um olhar calmo, uma palavra certa, uma escolha justa. A sabedoria não precisa ser vista, porque ela é sentida. O esperto mede o sucesso pelo que conquista, o sábio mede o sucesso pelo que renuncia. O esperto quer somar, o sábio quer simplificar. O esperto acumula bens, o sábio acumula virtude. E quando o tempo passa, só a virtude permanece. Sêneca escreveu: a alma tranquila vê tudo com clareza. E é isso que o sábio conquista, não riqueza, mas clareza. A clareza de quem entende que a vida não é uma corrida, mas um caminho de aperfeiçoamento. O sábio olha para trás e não se envergonha. Olha para frente e não se apressa. Olha para o agora e agradece. Ele vive em harmonia com o que tem, com o que é, com o que ainda será. A vitória do sábio é não precisar mais provar nada para ninguém. É poder viver sem disfarce, sem pressa e sem culpa. É poder dizer: eu sou o que sou. E isso basta. O esperto corre atrás do mundo e termina exausto. O sábio caminha dentro de si e termina em paz. O esperto precisa vencer para se sentir valioso. O sábio se sente valioso porque aprendeu a vencer o próprio ego. A vitória do sábio é silenciosa, mas eterna. Porque a serenidade não passa, a virtude não envelhece, e a paz não depende de aplausos. O esperto ganha o palco, o sábio ganha o coração. O esperto conquista o instante, o sábio conquista a eternidade. No fim, tudo o que é barulhento se apaga, mas o que é silencioso permanece. A voz do sábio atravessa séculos, não porque gritou mais alto, mas porque falou o que era verdadeiro. A sabedoria é a última estágio da força, não a força que domina os outros, mas a que domina o próprio espírito. E quem chega a esse ponto entende que o segredo da vida nunca foi vencer, sempre foi compreender. O sábio vence quando perdoa, vence quando cala, vence quando permanece justo mesmo em meio à injustiça. Ele vence quando entende que a paz interior é o único troféu que vale a pena carregar. E quando a vida chega ao fim, o esperto deixa conquistas, o sábio deixa luz. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras, e isso já diz muito.
No mundo apressado, onde todos pulam de vídeo em vídeo sem absorver nada, você ficou. Você ouviu, refletiu, e isso mostra que dentro de você existe algo raro, a vontade de se tornar alguém melhor. O que você ouviu até aqui não é só filosofia, é um espelho, um lembrete de que a vida não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo. Ser esperto é fácil, ser sábio exige coragem. Coragem para parar de reagir, para encarar o que dói, para escolher o que é certo mesmo quando ninguém vê. A sabedoria não é um dom reservado a poucos, ela é uma escolha diária, e você acabou de dar um passo nela. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da raiva, a verdade em vez da aparência, a paz em vez da disputa, você está se tornando o homem ou a mulher que nasceu para ser. Então, daqui para frente, vive com presença, com consciência, com propósito. Não deixa que o barulho do mundo dite o ritmo da tua alma. Domina teus pensamentos, tuas palavras e tuas reações. E o mundo inteiro perde o poder de te abalar. Se essa mensagem te tocou, deixa o teu apoio. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Vamos continuar juntos nessa caminhada, buscando uma mente firme, uma alma calma e um propósito inabalável. Lembra disso. Quem domina a si mesmo, domina tudo.